Hello! A customização de hoje é uma coisa que eu venho vendo muito no Instagram, que tá muito em alta e que eu já fiquei desejando ter o meu, que são os shorts godês, né? Na verdade, o short godê já existe há muito tempo, mas nesse modelinho que é o short godê, com essa barrinha diagonal um pouco mais curta nessa lateral externa. E aí eu vi, achei muito lindo, vi vários shorts no feed do meu Insta e fiquei doida pra ter o meu. E aí foi o quê? Resolvi que eu iria customizar o meu short godê. Então, assim, essa customização de hoje, ela é um sonho. Se ela chegar a ser concluída até o final, né? Mas eu boto fé que ela vai ser concluída até o final. E aí eu fui no armarinho comprar as coisas pra fazer esse short e tudo mais. O que a gente precisa pra esse short godê, pra poder fazer essa barra, assim, estruturada, né? Que fica esse corte diagonal, mais curtinho fora e maiorzinho dentro. É que seja um tecidozinho que ele não seja muito mole, de muita queda. Ele tem que ser um tecido um pouquinho mais durinho, mais resistente, para que ele consiga fazer essa coisinha assim estruturada, que é esse shortzinho que a gente está vendo. Tendo isso na cabeça, que era a única coisa que eu tinha na cabeça para fazer esse short, quanto ao tecido, eu fui no armarinho. Então, basicamente foi isso. Eu encontrei o tecido na cor que eu queria e eu sabia que não podia ser um tecido muito molinho. Ele é um tecido, ó, que ele não é de muita queda, assim, ele é um tecido durinho. Eu vou deixar aqui depois as tabelas que eu peguei, porque eu peguei uma tabela para medidas na internet e que me ajudou muito, me salvou muito no armarinho, eu fingi que eu sabia o que eu estava fazendo lá. Então eu vou deixar aqui a tabela que eu peguei. E ela tem para tamanho PM, G, GG, ela ajuda muito. Mas assim, o que eu falaria, né? Para pegar um pouquinho mais, porque essa tabela que coloca essa medida para short, na verdade, por tamanho, é pro short padrão, short normal, né? E o short godê, depois eu estava aqui em casa pensando como que seria essa execução. E o short godê é um short que ele, a parte do fundo, né? Ele abre muito, ele precisa de muito mais tecido do que o que seriam shorts normais, que é aquela coisa um pouquinho mais reta. Então eu peguei aqui de 70 centímetros, mas na verdade eu acho que o ideal seria pegar de 1 metro, porque a gente faz a cintura e é um short que ele abre muito pra chegar embaixo, tá? Mas enfim, eu peguei 70 centímetros e se der certo eu falo pra vocês que vocês não precisam comprar tecido a mais. Ó, a primeira coisa a fazer é fazer as nossas medidas, da cintura, do quadril, da cava e a abertura da perna. Com essas medidas, a gente começa a desenhar o nosso short no tecido. Então, lembrando que a maior largura vai ser pelo nosso quadril e a maior altura por esse ponto da coxa interna. Depois a gente faz a abertura da nossa perna e o tamanho da nossa cintura. Lembrando também de fazer essa parte da cava, essa distânciazinha, que depois a gente vai construir a cava. Eu fiz primeiro assim, mas indico primeiro começar fazendo a cava. Fiz a parte da frente e provei mais ou menos no meu corpo para ver se estava ficando ok. Com essas medidas da frente, fui fazendo o fundo. Preferi fazer separado a frente do fundo porque ainda daria tempo de corrigir melhor um lado e também porque o fundo, as medidas sempre são um pouquinho maiores. Então, tanto na largura, lembra de estar com seu short todo retinho para poder fazer esse desenho e depois fazer o corte dessa parte posterior do seu tecido. A importância de fazer a cava antes, na verdade, é que você já consegue ver bem como que vai ser a modelagem do seu short. E assim definir melhor como que vai ser essa abertura da perna. Mas eu acabei fazendo a minha cava por último porque eu achei mais tranquilo fazer esse desenho do short sem a cava. Também é possível, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Pronto, agora que já está desenhado, com as medidas 1 centímetro, um pouquinho a mais em cada, agora é só cortar. Então vamos lá, agora que a gente já fez toda essa parte do molde, vamos para a parte da máquina de costura. E a primeira parte que vocês vão começar a fazer é a cava, é aquela parte do gancho do short. O meu já está assim todo costuradozinho, todo estruturado. Vocês vão entender mais pra frente como é que foi esse passo a passo. Mas eu resolvi começar por outras partes e deixar por último essa parte do gancho. Mas eu realmente não achei que fica tão bom, porque o gancho é o que ajuda você a provar o short, quando ele ainda tá só com os alfinetes, e ver se isso tá bom ou se não tá bom no corpo. E como eu deixei o gancho pro final, então ter essa visão se o short tá se modelando bem o corpo fica mais difícil. Por isso que eu resolvi aqui a gente começar pelo gancho, porque é a forma padrão, né? E eu realmente aprendi que é mais fácil. Então, o meu já tá assim. Isso daqui ainda vai ser cortado e tudo mais. É que eu tô vendo se ele vai realmente ficar nesse tamanho ou se eu vou aumentar um pouquinho. Mas o que a gente vai fazer agora é essa parte aqui do gancho. Então, ó, o que vocês vão fazer aí é pegar o tecido de vocês, que tá inteiro, ainda não tá cortado assim, né? Porque vocês vão começar pela forma correta, pelas etapas certas. Então, o seu tá assim inteiro, e aí você vai ver onde que vai ser a metade do seu short. Ou seja, aqui você já viu quanto que é o tamanho da sua cintura, mais ou menos. E aí vai dividir assim no meio. Quando eu dividir certinho no meio, o seu tecido que você tem aí, é que você vai fazer esse corte assim do gancho. Então, você vai pegar um short seu, ó,
um short seu de referência que você goste do caimento dele no corpo e também é importante que ele seja mais ou menos a altura que você quer aqui no seu. Se ele ainda for mais baixinho do que a altura que você quer aqui no seu, aí você aumenta um pouquinho aqui, tá? Mas você vai ver o quanto que ele tem aqui, mais ou menos, desse gancho e essa curvaturazinha assim dele, pra poder fazer isso daqui, ó, proporcional. Então, você vem, coloca aqui, alinha ele certinho e faz essa curvatura. Isso daqui eu fiz me tirando como base os shorts que eu acho que ficam bem modelados em mim. E o quanto que é também a altura desse gancho aqui, assim, ó, no fundo. Puxa bem o gancho pra ele vir inteiro até aqui, tá? E aí você vai ver aqui o quanto que vem essa altura do gancho no fundo. O gancho no fundo é sempre maior que o gancho da frente. A minha, por exemplo, ela deu 26 centímetros pra fazer essa curvatura na frente, acho que 27. E no fundo eu coloquei mais ou menos uns 36 centímetros, tá? Duas linhazinhas brancas a gente junta assim, ó, tá? Do nosso short, que é o que dá aquela costura da frente. Até chegar nesses dois pontos aqui, finalzinho. E aqui, essa partezinha aqui, é justamente o que fica a dobra aqui, ó, do nosso short, é o que fica a parte da perna. Então, aqui a gente junta tecido com tecido da perna, de pernas separadas, individuais, a gente junta assim as duas. E aqui a gente junta os dois lados da frente e depois vira e junta os dois lados do fundo. Ó, aqui então já tá tudo marcadinho assim, daquele jeito que a gente falou. E aí eu já alfinetei tudo aqui com os alfinetes. Essa meia lua assim, dos dois lados, e vou passar a costura agora. Ó, gente, uma boa dica é, se tiver com medo de fazer o corte, por exemplo, eu tinha feito o gancho aqui, já tinha feito, mas eu achei que ainda ficou folgado. Então eu fiz de novo um pouquinho mais pra dentro agora aqui, mas eu não cortei esse tecido, porque se eu achar que ficou muito apertado, muito pequeno, é só desfazer aqui essa costura e voltar um pouquinho mais pra cá. Ó, então tá aqui tá o que eu cortei do meu tecido, né? É a parte da frente e a parte do fundo. Aqui já com a cava, mais ou menos. Essa cava ela ainda vai aumentar, mas eu fiz mais ou menos só pra ter essa noção assim da perna. Isso daqui do meu short, ele ainda vai fazer assim, porque essa cintura ela tá bem grandinha pra mim. Então, na verdade, eu ainda vou fazer assim. Então, ó, então essa base aqui já tá até marcadinha aqui, porque na verdade o que faz pra esse nosso short é fazer essa diagonal assim, né? Pra que o short tenha essa coisinha assim. Mas no primeiro momento o que a gente corta é o tamanho mais ou menos macro do short que a gente precisa para poder vestir. Esses detalhes assim da barrinha, tudo bem, isso é depois. Mas o que eu preciso resolver aqui é conseguir alargar assim essa base. Então veja que quando faz esse corte assim, ela já alarga um pouquinho mais, mas ainda precisa ser muito mais. Então, uma das outras coisas que eu cortei também foi, mostrando por parte, eu já tinha feito o corte assim dessas barrinhas, porque justamente eu queria dar um acabamentozinho aqui nisso, então deixar uma barrinha assim de acabamento no final, assim também como uma barrinha aqui em cima, bonitinha da cintura. Então eu fiz os cortes dessas tiras. No caso são 3, então é uma pra aqui e uma pra aqui, então tem que ser 3 tiras dessa. E aí pra tentar ampliar isso daqui que eu cortei errado, se cortarem também errado, o que eu fiz foi, deixa eu achar aqui, fazer mais um corte de tecido pra colocar na lateral. Como o corte do godê, ele é esse triângulo que a gente conversou, que começa aqui o ápice fino e alarga pra base, eu fiz a mesma coisa no corte do tecido. E como eu não queria aumentar muito essa parte da cintura, na verdade, porque ela já tá boa pro meu corpo, eu cortei aqui só bem fininho, só pra poder ir costurando desde o início, mas isso não vai aumentar nessa parte aqui da minha cintura. Mas o que eu quero que aumente é essa base aqui do tecido. Então, em vez de acabar aqui, o do meu short, eu vou acrescentar um tecido para que ele venha e faça essa barrinha assim do short até aqui. Então, veja que fica, ó. Deixa eu mostrar assim. Ó, aí vê que agora fica bem mais larga. Ela vem desde aqui e aí faz toda essa amplitude assim do short. Mas aí eu vou costurar agora, dar uma costurazinha de leve, só pra ver se isso é suficiente. E outro ponto também é que aqui dentro dessas barrinhas que a gente vai colocar aqui no short, pra deixar ainda mais estruturada, porque esses shortinhos que a gente tá vendo, a gente vê que é realmente uma coisa bem reta, assim, que fica, né? Não dobra nem nada. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui dentro desse acabamento uma entretela. Então, eu também escolhi fazer esse acabamento aqui na partezinha, porque eu queria colocar mesmo uma entretela pra deixar esse tecidozinho mais firme, mais retinho mesmo. Então, mesmo que o seu tecido seja um pouquinho mais molinho do que isso, a entretela vai ajudar, porque ela vai dar essa firmeza que o tecido precisa ter. Então, basicamente, são esses os cortes que a gente precisa do tecido. O corte do godê, o corte de 3 tirinhas pra gente poder fazer esses 3 acabamentos, a entretela pra isso. E se quando você fizer o corte do seu, você perceber que não tá naquela amplitude que você precisava, a gente vai fazer esse cortezinho a mais do triângulo. E no fim eu vou ver o quanto que ficou da minha perna e o quanto que isso aumentou. E aí eu passo pra vocês já poderem ver mais ou menos esse triângulo maior do que o que eu fiz, né? Ó, outro ponto também é que quando a gente prova com os alfinetezinhos, realmente não fica tão bom. A gente vê que o ajuste no corpo não tá tão legal, mas quando passa a costura,
ele se adequa melhor ao corpo. O que eu fiz aqui pra fazer algumas provas, às vezes que pode ser legal, é só alinhavar, que é só passar a costura assim, ó, bem largona, só pra deixar o tecido juntinho e você poder ver mais ou menos como que ele vai ficar no corpo. Então eu provei mais ou menos ele, alfinetei aqui o short inteiro, juntando ele, provei no corpo mais ou menos. Então ele tá entrando, eu ainda preciso ajeitar essa cava, mas tudo bem. Mas o que eu preciso mesmo é aumentar essa base aqui, pra gente ter nosso short godê, então é isso que eu vou fazer agora. Só que a gente vai lembrar que o nosso short, ó, ele não é reto, né? A bainha dele é uma coisa assim, ó, diagonal, como já tá essa daqui fazendo essa linha de subida. Então aqui, na verdade, quando a gente for fazer esse acabamento final, a gente vai subir aqui mais ou menos onde a gente quer. Eu não quis cortar o meu tecido agora, com medo de dar algum erro e aí já tá com o tecido muito no tamanho certinho. Então eu vou deixar assim, não vou cortar. E eu vou fazer aqui por cima só por segurança mesmo, porque qualquer coisa dá pra poder voltar ainda. E se não, é só cortar depois, tudo tranquilo. Aqui assim, a gente colocou. E aí vai posicionar também, ó, a entretela. Tá? Lembrando que, ó, eu já fiz o acabamentozinho aqui disso pra dentro, tá? Pra não ficar com nada pra fora. Então faz essa dobradinha aqui pra ficar com isso pra dentro. Botou aqui por cima, botou a entretela aqui. E aí a gente vai fazer agora o quê? Fechar também aqui esse acabamentozinho. Ó, e é assim que vai ficar. Vai esticando bem o tecido pra não deixar ficar cofando nem nada. E aí vai posicionando os alfinetes numa distância, não precisa ser muito próximo não. É só pra que conforme você vai costurando na máquina, isso não vá saindo do lugar e te atrapalhando. E aí lembra que aqui tem aquela expansão, né? Ó, aqui a gente colocou esse tecido a mais de expansão. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. E aí eu vou posicionando. Quem vai fazer a mesma coisa, olhar qual lado do tecido que você tá usando pra trabalhar. Ó, em tudo a gente faz esse acabamentozinho pra dentro, tá? Pra ficar o acabamento mais bonitinho. Pra ficar ainda mais bonitinho também, podia fazer o acabamento assim, duplo, ó. Que enrosca o tecido e não deixa ponta nenhuma à vista, nem por dentro nem por fora. Como esse meu tecido ele é durinho, como eu falei, ó, eu marco assim, faço uma pressãozinha e ele já fica bem marcadinho. Isso ajuda. Ó, na mesma linha que tá esse nosso tecido aqui do short, a gente vai posicionar aqui ele como continuidade. Ó. Prendendo aqui, ó. Ó, só lembrando que tem um lado que na verdade o que ele tem é o zíper. Então a gente não sobe aqui todo, porque a gente vai colocar esse zíper. Então vamos lá, eu vou juntar aqui as duas pontas do short e do negocinho que a gente colocou a mais pra dar mais tamanho. Aqui dentro desse círculo que a gente vai fazer. Então, ó, uma já tá aqui e a gente vai agora só posicionar a outra. Nessa pontinha aqui do alongamento que a gente fez é que a gente vai unir com aqui, com a pontinha do short, né? Então a gente vai colocar a pontinha do short bem aqui na pontinha do alongamento que a gente fez juntas. Só uma pontinha para não perder tanto dessa largura. Quanto mais tecido você coloca para juntar, mais você perde disso. Então vou botar aqui as duas juntas, ó. Ó, assim, ó. Aqui a gente tem o tecido normal, que a gente vai fazer a bainha. Aqui a gente tem a pontinha do que a gente colocou para ampliar. E aqui a gente tem grudada com a pontinha do short. Ambas estão aqui, umas sobrepostas na outra aqui. Aí vai colocar a entretela. Deixa eu só organizar aqui. E pronto. E a volta do tecido. Ó, lembra sempre de quando eu estiver pregando os alfinetes, em estar olhando dele pregar naquela alturazinha que a gente fez a dobrinha aqui. Ó, agora que eu já montei os dois lados da bainha do short e já coloquei também o que eu falei que eu ia colocar pra aumentar ainda mais largura e amplitude pra esse short, né? Já coloquei, a gente vai passar na máquina pra ver. Eu também já coloquei aqui o zíper, ó. Não tem muito que ensinar pra fazer o zíper não, na verdade. Do mesmo jeito que a gente fez essa costura aqui assim, em vez de juntar esses dois tecidos, a gente juntou aqui, botou no zíper, tá? Então aqui, e aqui o short, e agora a gente vai costurar pra ver. A cava, pra definir aqui mais ou menos o quanto que seria essa cava, eu com a fitinha métrica,
Com a fita eu medi mais ou menos da onde que eu queria, né, o short na minha altura. Lembrando que a gente ainda vai colocar uma barrinha aqui em cima. E o tanto que seria essa minha cava. E a minha deu mais ou menos 25. E aí, só pra gente ter certeza, é bom pegar um short que tenha mais ou menos a altura que você quer que tenha o seu e veja o quanto que dá a cava. Esse aqui veste muito bem em mim. E ele tem a altura bem na cintura onde eu quero que esse fique. Então eu medi aqui ele. E aí a minha também dá 25. Como tem aquela questão de fazer acabamento e tudo mais, eu coloquei uma cava de 27 de altura aqui, tá? E aí depois, mais pra frente, a gente vai subindo mais até onde a gente acha que fica bom. Mas pra gente poder fazer essa primeira prova do nosso short e ver como ele vai ficar. Ó, então eu vou começar a fazer aqui a costura dos locais que a gente alfinetou. Então tanto as duas laterais aqui, como a bainha, o círculo completo sem parar, depois a outra e as laterais. Então vamos lá. Começando aqui pela parte de cima. Então, chegamos no momento trucão do nosso short, da construção do nosso shortinho, porque assim, esse short que a gente tá tentando fazer, que é esse godê assim, empinadinho, todo estruturado, todo cheio de fricote, que dificulta na hora da costura, ele importa muito, o que eu já falei, o tecido, que se for muito fininho eu acho que não vai conseguir armar de jeito nenhum, mesmo colocando a entretelazinha. Como o corte também, né? Fazer o corte certinho, que é o que vai dar a modelagem do short, faz muita diferença nesse modelo, tá? Então, por isso que eu até risquei várias vezes com lápis, com giz, fiz vários testes antes de cortar, porque o corte é realmente o que vai definir, assim, esse shortzinho aqui. Mas, eu sempre falo que o quê? Que não tem como dar errado, que a gente vai tentando, vai conseguindo, até chegar naquilo que a gente quer. E é aí que surgem os nossos truques da vida, né? Ou o famoso trucão, porque esse daqui foi um baita de um truque. Porque, assim, eu peguei um short que vestia bem em mim, não ficava apertado nem folgado, pra ter certeza do tamanho da minha perna. E peguei desse tamanho da minha perna e acrescentei mais 50%. Ou seja, o meu short ele tinha acho que 52 centímetros de abertura pra coxa. E eu peguei e fiquei no final com 75 centímetros, que foi como se eu acrescentasse mais 50% desse valor. Pensando que o quê? Que daria uma abertura legal. E aí, pra ter certeza disso também, eu peguei esse shortzinho aqui de tactel, que ele é daqueles shorts de corrida, que ele é muito folgado. Quando eu uso ele, até tenho que usar um outro coladinho por debaixo, porque ele realmente fica muito folgadão. E ele tem justamente essa medida de 75 centímetros que eu fiz no meu. Então eu pensei, tá perfeito, né? Porque também se não, fica muito folgadão, vai ser a própria vestido de quadrilha, né? Essa estruturação toda. E aí eu pensei que fosse ficar legal essa abertura. E aí quando eu fiz todo o esquema do meu short, eu fiz nesse tanto de abertura aqui, ó. Vocês vão ver que tá muito próximo. Tá até um pouquinho maior porque eu fui tentando alargar. Mas ó, os dois estão bem compatíveis aqui, o tamanho. E aí eu falei, ok, então agora que a gente já definiu aqui o quanto que vai ser a abertura da perna, acho que já dá pra cortar. E aí, no meio do caminho, eu vi que o short não estava estruturando tão bem quanto eu queria que fizesse esse formato assim da diagonalzinha. Então eu fui subindo um pouquinho ele mais até onde dava, mas senão ele ia acabar ficando muito curto. E aí, eu estava pensando como é que eu ia resolver esse problema, porque apesar dele ficar o godê, ele não estava ficando com essa ponta assim, conseguindo ficar assim, bicando como ela tem que ficar. Ela estava meio caidinha, então não estava dando aquele desenho que a gente queria. E foi aí que que surgiu o trucão, que eu comprei em armarinho mesmo, esses aramezinhos assim, ó. Eu não sabia nem pedir isso daqui pra moça. Eu falei, moça, aramezinho fininho, pra tentar estruturar roupa, sabe aquele que tem no sutiã pra dar o formato? Só que eu quero um rolo grande. A mulher falou, isso aqui por acaso que você quer? Mas enfim, eu descobri que o nome é arame mesmo, normal, no armarinho, não tem muita frescura o nome não. E aí eu comprei. E aí o que eu fiz? Eu cortei aqui um tamanho, medi aqui o tamanho, que é esse diâmetro do meu short, no caso 75. Cortei só um pouquinho mais porque a gente vai dobrar aqui essas pontinhas, né, que senão vai ficar machucando no short. E isso daqui a gente vai passar dentro dessa bainha do short. Porque, ó, esse daqui já tá. Esse daqui é pra outra perna. Esse daqui já tá com o shortinho. A gente consegue fazer a modelagem perfeita do biquinho na gente, sem notar, sem fazer diferença nenhuma no short. Então, a gente vai pegar esse daqui e vai passar por dentro como se fosse o elásticozinho. E, ó, ele modela super bem como a gente quiser. E na pontinha que você for colocar do seu short, você só vai dar aquela amassadinha conforme você esteja vestindo, pra ele ficar com essa pontinha. E vocês vão ver que dá muito certo. Então, se acabar fazendo algum corte errado, o desenho em si do meu corte não foi errado, ele estava bonitinho e correto. Por isso que eu falo pra cortar mais, porque se der errado, vocês conseguem ir consertando aquilo.
Mas eu acho que a abertura não tava tão boa. E aí, pra eu conseguir encurtar mais essa abertura, eu precisaria ter mais altura de short, porque já tava ficando muito curto, né? Não ia dar pra usar porque não ia estar tapando nada. Então eu desisti de fazer a abertura pelo short e aí inventei a abertura por esse arame, vocês vão ver que dá muito certo também. Ó, e aí eu já dobrei aqui essa pontinha dele, porque como essa pontinha tá muito afiada, ela acaba ficando prendendo aqui dentro, pode furar o tecido, então pra não ter nenhum risco, eu dobrei. O alicatezinho mesmo, eu ia falar normal, né? Mas o alicate normal talvez pense que é de unha. Enfim, esse daqui assim. E a gente vai passar aqui agora dentro do nosso short, ó. Quem colocou entretela, que nem o meu, que eu coloquei entretelazinha, passa aqui por dentro da entretela, senão passa só por dentro do tecido. E aí não tem zero dificuldade, né? É só ir passando mesmo e pronto. E aí, gente, é claro que pra isso, vou mostrar pra vocês, é importante que vocês não façam nenhuma costura nessa bainha, né? A minha eu fiz justamente assim, ó. Ela toda retinha por fora, na verdade porque eu achei que ficava mais arrumadinho. Essa bainha ter esse acabamento assim, todo liso do que com costura. Mas aí pra poder fazer essa passagem, ou vocês podem fazer a costura também da lateral aqui, e aí dá só uma aberturazinha pra esse ferrinho poder passar. Mas vamos lá. Ó, pegando ele aqui já desse lado. E aí é só puxar mais e abrir o short todo. E aí, ó, já tá aqui o ferrinho todo pra dentro, já dobra essa pontinha aqui também, que nem essas outras, pra não ter isso de machucar, furar o short nem nada. E aí o que falta fazer aqui, na verdade, é só a gente fechar isso daqui normal, pode ser na máquina de costura mesmo, ou na mão, tanto faz. Bota os dois pra dentro, dobra as pontinhas. E aí, só costurar aqui normal, fechando essa alcinha do short. E o nosso short está perfeito para a gente arrasar. Peraí, depois é só emborcar as pontinhas, ó. As pontinhas têm que estar emborcadas. E aí, agora é só a gente fechar essa costura aqui, que a gente já tem o nosso short perfeitinho com as perninhas levantadas. Eu vou provar agora pra vocês verem, peraí. Ah, gente, só um detalhe que o nosso short tá lindo, perfeito, maravilhoso. Mas depois que eu cheguei em casa e que eu comecei a idealizar esse short lindo, eu cismei que eu queria ele em conjuntinho, que eu queria fazer algum top pra usar com ele como conjuntinho, mesmo eu tendo comprado o tecido na medida pro tamanho do short. Mas assim, veio muito a mais, realmente não foi na medida, eu comprei 70 centímetros eu acho de tecido, e realmente não é na medida, veio muito a mais. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz o topzinho, que eu tava querendo, um topzinho... Nem sei falar isso daqui surgiu do nada, assim, na cabeça, foi uma invenção mesmo minha. Então, enfim, esse topzinho, assim, camada. E aí, ele foi muito rápido de fazer, muito rápido mesmo, assim. Eu acho que no máximo eu demorei 40 minutos pra fazer esse top, porque basicamente a gente vai fazendo ali aquele trabalhinho de dobrar, dar alguns pontinhos pra prender, e prega o zíper e dá os pontinhos também da alça. Basicamente é isso. Foi muito rápido, muito fácil. Eu acho que eu não vou colocar nesse vídeo só porque ele já vai ficar muito longo, mas eu vou soltar aí também ele separado. Deve ser bem curtinho esse vídeo. E assim a gente tem um tecido da sobra que teve do nosso short. Poderia ser tomara que caia, mas eu preferi botar esse detalhezinho assim da alça preta. E o nosso shortzinho maravilhoso, finalizado, todo bonitinho. Vocês vão ver agora no corpo. Um minutinho.